mas eu acho que vocês provavelmente estão mais interessados no negócio que eu fiz, que deu certo, e entender o porquê que ele deu certo. Tá? É mais importante do que o negócio em si, é entender o porquê que ele deu certo. E é o que a gente vai conversar a partir de agora. E agora, quando a gente fala sobre estudar, a gente fica muito perdido. Tá, como assim? Tem que estudar, tem que estudar, tem que estudar, mas estudar o quê? Estudar como? Eu vou te explicar como eu estudava, como você vai estudar também para fazer o teu negócio dar certo. E aí, fiz alguns anúncios e o cliente veio perguntar sobre renderização no meu WhatsApp. Ele achou legal, só que aquela desculpa lá, mas vamos analisar, vamos deixar para depois, é aquele não. E aí, mas ele falou, mas e esses serviços digitais que vocês fazem? Eu queria trazer uma coisa bem legal também para vocês, é dizer que eu estou indo morar para Espanha e eu queria dizer que eu vou trazer uma série de vídeos como essa, ajudando vocês a crescer no YouTube, trazendo insights. Eu já tentei ganhar dinheiro na internet de todas as formas que você pode imaginar. Já tentei fazer dropshipping, já tentei fazer loja de roupas, eu já tentei fazer e-books para vender na internet. Algumas ideias, elas foram ideias muito boas, mas muitas delas, e a maioria, não deram certo. Mas teve algumas ideias que eu tive que elas deram certo. Consegui ganhar um bom dinheiro na internet. E eu inclusive vendi, eu lembro do primeiro dia que eu tive a minha primeira venda na internet, foi um dia muito bacana. E eu tenho certeza que quem já fez a primeira venda na internet sabe como que é essa sensação. Eu estou gravando esse vídeo porque eu quero que você também tenha essa mesma alegria de conseguir fazer a sua primeira venda na internet. Ou para você que nunca conseguiu vender na internet, você fica até o final desse vídeo. O que a gente vai ver nesse vídeo? Vou falar as minhas tentativas fracassadas de vender na internet e o que eu vi do porquê que elas acabaram dando errado. E a gente vai ver um dos negócios que eu criei na internet que deu muito certo e o que fez com que ele desse certo. Então esse vídeo está muito especial, fica até o final, porque eu tenho certeza que você, saindo daqui, vai conseguir fazer a sua primeira venda na internet e assim como eu vai conseguir trabalhar ali com a internet, fazer suas vendas, né? Então, para quem ainda não me conhece, eu sou Henrique Silva e eu estou indo morar agora em dezembro para a Espanha. E por conta disso a minha vida ela vai mudar bastante e eu quero fazer algumas coisas diferentes na minha vida, coisas que eu sempre quis, que eu sempre sonhei. Uma delas é trabalhar 100% com a internet. Por isso eu estou começando a contar as coisas que eu tenho feito, as coisas que deram certo e o que está me levando a num futuro bem próximo aí conseguir trabalhar 100% da internet e poder ver até remotamente, né? E, bom, agora sem mais delongas, vamos direto para o vídeo, né? Vamos falar agora sobre a primeira tentativa fracassada minha de tentar ganhar dinheiro na internet e por que que ela deu errado. Bom, bem no comecinho, quando eu tinha uns 16 anos, algo nesse sentido aí, 16, 18 anos, eu tentei fazer uma loja de dropshipping, né? Para mim vender na internet. E era uma época, era o prime aí da internet para quem vendia online, porque eu ouço muitas pessoas dizendo que era muito fácil você criar ali um anúncio e ter vendas. E realmente eu criei alguns anúncios, eu tive muitas mensagens, né? Mas não acabou gerando em vendas, né? E o que que deu errado? Primeiro que foi o meu primeiro negócio na internet, eu era muito novo, não tinha muita experiência. Bom, eu tentei vender eletrônicos, tentei vender roupas e nada dava muito certo. Mas o que realmente fez dar errado é não ter uma boa estrutura assim, do negócio. Eu não sabia exatamente o que eu ia fazer, como eu ia fazer. E eu vejo que muitas pessoas hoje na internet, elas não sabem exatamente o que elas vão fazer para ganhar dinheiro. Elas pensam que, fulano trabalha vendendo roupas, eu vou tentar vender roupa. Fulano trabalha vendendo eletrônico na internet, eu vou tentar vender. E fazem de qualquer jeito, tá? Especialmente hoje, tem que ter uma estrutura muito boa para você abrir um negócio na internet e vender. E não é bem assim, é bem mais complicado, exige muito estudo. A gente não vai entrar nesses detalhes, mas o ponto
que com o passar do tempo eu fui entendendo isso, que não é bem assim, simplesmente abrir uma loja de roupas que você vai começar a vender roupas, né? Você precisa ter pessoas que te conhecem. Por exemplo, eu estou me mudando para a Espanha e eu estou vendendo algumas coisas como guitarra, cavaquinho, livros e várias outras coisas. E para as pessoas comprarem de mim essas coisas, as pessoas que mais compram de mim são quem? Minha família, meus amigos, as pessoas que estão ali no meu círculo social, as pessoas que me conhecem. E na internet não é diferente disso. As pessoas, de alguma forma, elas precisam te conhecer, elas precisam se conectar com você e fazer uma venda que chama venda frio para pessoas que não te conhecem. Eu não vou dizer que é impossível, mas é muito difícil. É muito mais fácil você fazer, por exemplo, o que eu estou fazendo agora, que é conversar aqui com vocês, que é explicar sobre a minha vida, vocês vão me conhecer, vocês vão entender quem eu sou. E aí sim, com o tempo, vai tendo um produto, vai tendo outro produto que vai fazer sentido para você e talvez você venha, por exemplo, a comprar de mim, né? E a mesma coisa com tentar vender na internet. Você precisa que as pessoas te conheçam, você precisa se apresentar na internet, começar a produzir algum tipo de conteúdo, né? Enfim, e é um trabalho que leva muito tempo, né? Essa que é a verdade, né? Por exemplo, eu estou produzindo conteúdo agora. Daqui a um ano, se eu continuar produzindo conteúdo de forma constante, provavelmente vocês vão me ver com vários seguidores, talvez vocês vão me reconhecer, o Henrique, ele fala sobre esse assunto, por exemplo, sobre crescer no YouTube, ou sobre vender na internet, enfim, vocês vão me reconhecer por algum assunto aí que eu falo que ficou em alta. E da mesma forma vai acontecer com vocês, né? Se vocês também produzirem algum tipo de conteúdo, se vocês continuarem sendo constantes naquilo que vocês estão fazendo. E esse foi o meu erro lá quando eu tentei abrir essa loja. Primeiro, eu não produzi nenhum tipo de conteúdo, não fui constante, eu simplesmente abri a loja, fiz anúncio e já queria vender. E fora que, por exemplo, quando você compra produto, para quem quer abrir uma loja, seja do que for, tá? O que faz você ganhar dinheiro nela? Será que é a venda ou é a compra? Eu vou te dizer algo muito interessante. Uma vez eu escutei, não sei se foi num podcast, foi num vídeo do YouTube, que você não ganha dinheiro na venda, tá? Você ganha dinheiro na compra. Por quê? Porque um produto, por exemplo, esse produto aqui, ele é o fone que eu estou inclusive utilizando, tá? Eu comprei ele numa viagem que eu fiz lá para o Paraguai e o custo dele, aliás, né, a venda dele é de R$ 50 aproximadamente, entre 30 e R$ 50, tá? O que acontece? Ele tem um preço, esse preço é R$ 50. Então se você quer ganhar dinheiro nele, você vai vender ele por R$ 50, por 45, tá? Mas agora onde você ganha dinheiro? Você ganha dinheiro quando você compra ele, ao invés de comprar 40, por exemplo, você consegue comprar 30 ou você consegue comprar 25. E é aí onde está a grande chave para você que abrir uma loja, algum comércio. Você não vai ganhar dinheiro na venda, tá? Você vai ganhar dinheiro na compra. E é claro, sim, vender também é muito importante, né? Você consegue vender várias promoções, várias coisas juntos. Ao invés de vender um produto, você vende 3 juntos. Enfim, é claro que é um aglomerado de coisas, mas esse é o ponto muito importante, né? E é o que me fez, por exemplo, não dar certo lá o meu negócio lá no começo, porque eu não conseguia comprar produtos baratos. E aí, como a margem era muito baixa, o meu preço não ficava bom com relação aos concorrentes, né? E aí é onde que não existiam as vendas. Tinha pessoas interessadas, mas elas não compravam porque o produto era caro, né? Elas iam na minha loja, um produto era R$ 80 e em qualquer outro lugar ele era 50. Não faz sentido comprar, né? Bom, em outro momento eu vou falar, se vocês quiserem, né? Vocês podem deixar aqui nos comentários. Henrique, fala um pouco mais sobre as outras coisas outros negócios que você tentou e não deu certo. E eu posso fazer um vídeo falando sobre isso. Mas eu acho que vocês provavelmente estão mais interessados no negócio que eu fiz e que deu certo e entender o porquê que ele deu certo, tá? É mais importante do que o negócio em si, é entender o porquê que ele deu certo. E é o que a gente vai conversar a partir de agora, fechou? Então é o seguinte, o primeiro negócio que eu fiz e deu certo foi uma agência assim, de serviços que eu dei o nome de Imagix.
tá? Na Imagix eu comecei fazendo render, tá? Para quem não sabe, esse é o meu último ano de faculdade da engenharia civil e eu tentei fazer renderizações para arquitetos e vender esse serviço de renderizações. Diversos motivos fizeram esse serviço em específico não dar certo, tá? Mas é isso que a gente vai ver aqui no longo do vídeo. Olha como é importante a gente estudar. E agora, quando a gente fala sobre estudar, a gente fica muito perdido. Tá, como assim? Tem que estudar, tem que estudar, tem que estudar. Mas estudar o quê? Estudar como? Eu vou te explicar como eu estudava, como você vai estudar também para fazer o teu negócio dar certo. E bom, vamos lá então. Na Imagix eu tentei vender render, tá ok? E eu até fiz parceria com uma arquiteta, ela fazia render, fazia um negócio bem bacana. Mas o que acontece? Nesse mercado de renderização, eu não tinha estudado ele direito, tá? Por quê? Porque quando eu entrei no mercado, eu comecei a perceber que quem fazia render eram pessoas que entendiam muito bem, faziam uma renderização muito profissional. E eu não estava nesse pé, eu não estava nesse nível dessas renderizações sim, muito profissionais. E a renderização era básica. E uma renderização básica, um arquiteto já fazia. Esse era o grande gargalo, esse era o grande problema. E não estava saindo venda nenhuma por conta disso. Até fiz anúncios, as pessoas entravam em contato para conversar, mas quando elas viam o nível da renderização, sabe, elas provavelmente pensavam, bom, isso aí eu consigo fazer, eu preciso de alguém que esteja um nível a mais, porque para eu pagar por uma renderização é que eu preciso que seja um nível a mais, né? Se fosse isso eu já faria. E aí onde está? Eu só percebi isso quando eu comecei a estudar, que é olhar os outros concorrentes, ver o porquê que algumas pessoas estavam vendendo e eu não estava vendendo, e eu vi que elas estavam vendendo porque elas entregavam um nível muito maior de renderização. E eu tentei até oferecer serviços diferentes, como visualização em 3D e tudo mais. Então vocês podem falar, talvez podia oferecer alguma coisa diferente e tal, que talvez ia sair vendo, mas mesmo oferecendo isso, não saía, porque o produto principal que queria vender era a renderização e não estava saindo. Mas então, por que a Imagix deu certo? E como que se estuda então? Bom, eu sempre ouvi muitos podcasts, esse foi o meu método de estudar. Analisar os concorrentes, ver podcasts, tentar aprender coisas novas, ideias novas. Em um podcast, eu não vou lembrar exatamente como que funcionava a história, mas em suma é assim. Uma loja famosa que vendia chocolates, né? Cacau Show ali, por exemplo. Não tenho certeza se era essa loja, tá, gente? Mas enfim, ela vendia chocolates há um tempo atrás só em épocas especiais do ano, como Natal, como Páscoa e tudo mais. Ó, presta bem atenção nisso, que talvez para o seu negócio esse insight vai te trazer algo bem bacana aí para você mudar esse negócio e começar a fazer mais vendas, tá? Então ela vendia só em épocas especiais do ano, tipo Natal, Páscoa, Dia dos Pais, e vendia aqueles ovos gigantes lá de chocolate, né? Que tem na Páscoa, por exemplo. Mas nas outras épocas do ano ela não conseguia vender, né? Porque não eram épocas especiais, as pessoas daí não compravam, não iam gastar R$300, R$200 num ovo de Páscoa fora da Páscoa, por exemplo. Então é isso que acontece, as pessoas ela não estava conseguindo vender nas outras épocas ali do ano. E aí, o que aconteceu? Chegou alguém lá e deu um insight, deu uma ideia que é essa que mudou ali o rumo da Imagix e fez a Imagix dar certo, tá? Por isso é importante, esse é o jeito certo de estudar, ouvir podcasts e tal. O que era esse insight? As pessoas elas não tinham dinheiro para comprar um ovo de Páscoa, tá? E não fazia talvez tanto sentido comprar um chocolate fora da época de um evento especial, como a Páscoa, o Natal, enfim. Mas fazia sentido as pessoas tomar um cafezinho. Quem que não tem 10, 15 reais talvez para parar e tomar um café ali junto com a namorada ou com a família, enfim. E no início eles foram um pouco, né? Ah, como assim, né? Vamos vender café, a gente vende chocolate, né? E o que acontece é que eles decidiram então fazer um teste e implementaram o café. E era uma forma das pessoas irem lá, tomar um café e tudo mais. E quem sabe comprar o chocolate deles.
E aí, o que acontece? Qual foi o resultado? Deu muito certo. As pessoas paravam para tomar um café e começou a vender mais, né, Cacau Show ali, né? Com o tempo eles começaram a implementar também outras pequenas coisas, como ao invés de vender um ovo gigante de Páscoa, vamos vender pequenos chocolatinhos. E a gente vende esse chocolatinho junto ali com café. Daí, leva o chocolatinho pra namorada. Daí, vou levar um pra minha mãe também. Vou levar um pro meu irmão e assim vai. E aí, eles começaram a vender muito, muito fora da época de Páscoa e tudo mais. E venderam até, talvez até mais do que na época de Páscoa e tudo, porque ao longo dos meses, sabe, do acúmulo ali. Então, esse insight foi muito bacana, porque eu pensei, bom, qual que vai ser meu cafezinho, tá entendendo? E aí, eu pensei, bom, renderização e todos esses outros serviços que eu estou oferecendo aqui não tá saindo, não tem jeito. O que eu vou fazer? Que serviço que mais sai na internet aí que o pessoal precisa? Serviço digital, né? Tipo, edição de vídeo, post pro Instagram e tudo mais. E foi onde eu decidi colocar ali esse cafezinho. A gente faz serviços digitais também. Eu nem especifiquei muito que serviços digitais que eram esses. Mas eu falei que a gente faria serviços digitais, seria coisa nesse sentido, né? Posts ali, edição de vídeo e tudo mais. E aí fiz alguns anúncios e o cliente veio perguntar sobre renderização no meu WhatsApp, tá? Um anúncio caiu no meu WhatsApp, ele perguntou sobre renderização. E eu mandei lá como a gente fazia a renderização, eu tinha um e-book bem bacana, bem bonito, mostrando como que era a renderização e tal. E ele achou legal, só que aquela desculpa lá, mas vamos analisar, vamos deixar para depois, é aquele não, né? Ganhou não. E aí, mas ele falou, mas e esses serviços digitais que vocês fazem? Aí opa, serviços digitais, eu confesso que na hora eu fiquei meio chateado, tipo, não, vendi a renderização, vender serviço digital, né? Mas tudo bem, né? Vamos atender ele aqui. E aí, eu falei, a gente faz edição de vídeo, post, tudo mais. E aí ele falou, eu tenho um e-book aqui para fazer diagramação. Diagramação? Que é isso? Que é diagramação, né? Eu fui pesquisar na internet, apareceu umas coisas totalmente aleatórias. Talvez se você pesquisar o que é diagramação, vai aparecer um monte de coisa aleatória. Aí meu Deus do céu, tá, não entrou serviço nenhum? Vamos aceitar, eu vou dizer que eu faço, vamos aprender, né? Aí eu fui lá, não, a gente faz tal. Nem sabia o que era diagramação direito, mas eu pensei que era um documento gigantinho de texto e era o que aparecia na internet, né? E aí eu fiz o quê? Fiz uma proposta comercial em um e-book bem bonitinho lá, detalhadinho, página por página, um negócio bem show, bem bacana. E ele gostou, ele falou, é isso aí, é esse e-book aí que a gente quer, é exatamente como você mandou essa proposta, daí a gente quer um e-book de proposta comercial, um e-book de apresentação empresarial e tal. E fechou. Aí começou o meu primeiro produto que deu certo, que foi esse e-book, e eu fiz vários desses e-books, fiz para várias pessoas mesmo. E era um e-book, era uma coisa simples, tinha um sumário, daí tinha uma folha de apresentação, tinha uma folha de proposta de serviço e tudo mais. E foi onde eu comecei a fazer as minhas primeiras vendas na internet. Cobrava R$ 10 por página e dava tipo 15 páginas, só que todo mês tinha, né, um, dois, às vezes três e-books desse, e eu comecei a vender para vários clientes. Foi esse o meu primeiro cafezinho, por conta desse estudo, né, de ouvir esse podcast, que me deu esse insight, e aí eu comecei a vender na internet. Tá, e o que aconteceu depois? Depois eu vi que esses serviços digitais eles estavam me dando dinheiro. Então eu comecei a migrar um pouco mais para os serviços digitais e deixar a renderização de lado. E talvez esse seja um insight importante para você. Se tem um serviço que está cravado na tua empresa, tenta alguns cafezinhos, né? Tenta alguns serviços aí adicionais, oferece o pessoal, né, algo que você sabe fazer, aprende coisas novas, né? Diz que sim, né? Eu poderia ter dito que não e aí não teria esse cliente, não teria ganhado dinheiro e provavelmente teria desistido, porque eu já estava 3 meses tentando vender, já gastei com anúncio, tal, não tinha vendido, né? E aí o que acontece? Comecei a fazer mais serviços digitais, comecei a oferecer, daí ganhar confiança, né? Porque daí eu fechei com um cliente grande, né? Ela tinha mais de 50 mil seguidores no Instagram.
Então a gente fechou uma parceria bem bacana, durou um bom tempo. E aí eu comecei a oferecer para o meu círculo de amigos, né? Olha, eu faço esse serviço e tal. E aí começou a vídeos tipo Reels, assim, né? Mobile, que chamava, para edição de vídeos. Começou a posts para Instagram. E eu comecei a fazer e ganhar um bom dinheirinho aí com isso, né? Então, qual que é o principal insight que eu quero trazer, além de todos esses, né? Do cafezinho, de dizer que sim, de ser positivo, de estudar, de aprender. Eu quero dizer que é muito importante que você faça coisas simples, coisas que as pessoas elas realmente precisem, e você tem que entender também, além disso, né, de coisas simples que tenham demanda, né? Por exemplo, todo mundo precisa fazer uma edição de um vídeo, de um post, né? Por exemplo, né? Mas também faça coisas que você tem a capacidade de fazer. Viu meu exemplo? Por exemplo, eu tentei fazer renderizações, eu até sabia fazer, né? E tinha uma arquiteta ali comigo que sabia, só que eu não analisei o mercado direito. E só foi colocando a prova que eu percebi que as renderizações que eu estava tentando fazer não era o nível que o mercado precisava. Então, da mesma forma, analise o mercado. Tenta ver, vou oferecer um serviço X aqui. Tá, mas esse serviço já tem no mercado? Então isso quer dizer que tem demanda. Beleza, beleza, tem demanda. Só que, como que eles oferecem serviço no mercado? Né? Todo mundo oferece o mesmo pacote? Então você tem que oferecer o mesmo pacote. Ou mais. Né? Se você oferecer menos, provavelmente você não vai fechar, porque se uma pessoa cobra R$ 300 para fazer um serviço, para fazer um produto, e você cobra R$ 300 e entrega só a metade do produto, tá entendendo? Então, esse é o principal insight. Faça coisas que têm demanda, coisas simples e coisas que você consegue fazer. E se você tem um negócio na internet, você está querendo crescer no YouTube, né? E está tracionando ali, mas você não consegue fazer uma boa edição, você não consegue crescer no YouTube. Então o que você precisa é de alguém que cuide da edição dos seus vídeos, para que você tenha mais tempo para você gravar novos vídeos, para que essa edição ela retenha mais as pessoas nos seus vídeos, e para também que você consiga ter um alcance maior das pessoas, por exemplo, fazendo bons títulos, boas thumbnails, boas descrições. Sem isso, você não vai conseguir crescer aqui no YouTube. Você pode ter o melhor conteúdo de todos, mas se você não tiver uma edição boa, mesmo que ela seja simples, como a desse vídeo aqui, você não vai conseguir crescer no YouTube. Você precisa de uma boa edição, de bons títulos, com as palavras certas para o seu vídeo aparecer para as pessoas quando elas estiverem pesquisando. Que o YouTube, para quem não sabe, é uma rede de pesquisa. A pessoa pesquisa, por exemplo, calha, pluvial. Vai aparecer uma calha, vai aparecer vídeos de calha e de pluvial para ela e ponto. Então você precisa aparecer quando as pessoas pesquisarem no YouTube, tá? A YG cuida de toda a edição do vídeo para você. Você só se preocupa em gravar o vídeo e deixa nas mãos da YG. Então, para você crescer no YouTube, conte com a YG. Ela vai cuidar da sua edição do vídeo, ela vai fazer uma thumbnail para você, vai fazer um título para você com as palavras-chave para você aparecer na rede de buscas, e vai fazer uma descrição com o SEO bem otimizado, colocando todos os links que você precisa. Então, se você precisa de um editor de vídeos, quer crescer no YouTube, clica no primeiro link aqui da descrição. Para encerrar esse vídeo, eu queria trazer uma coisa bem legal também para vocês. É dizer que eu estou indo morar para Espanha agora em dezembro desse ano, é a expectativa, tá? E eu queria dizer que eu vou trazer uma série de vídeos como essa, ajudando vocês a crescer no YouTube, trazendo insights, ajudando vocês a crescer em outras plataformas, a vender na internet e tudo mais. Vai ser bem bacana, e o mais especial é que eu vou trazer também outros vídeos, como vídeos de vlog, mostrar como é que é viver lá na Espanha, mostrar como é que é a minha vida, como é que está sendo criar esses negócios na internet. Por exemplo, a YG sou eu quem estou por trás, né? Então, o primeiro negócio que eu estou abrindo agora na internet, aqui dentro desse canal, e com certeza, se eu continuar de maneira constante, daqui a 1 ano, 2 anos, eu vou estar muito grande, quem sabe, sei lá, vamos dizer com 100 mil seguidores. e com vários negócios aí na internet, vários investimentos, é o que eu espero.
e é o que eu desejo para vocês também. Eu acredito sinceramente que tem muitas pessoas boas aí dentro do YouTube que passam muitas coisas bacanas, muitas coisas legais. Eu inclusive aprendi com muitas pessoas e eu quero ser uma dessas pessoas também. Quero ajudar você a crescer e eu só cresço se você crescer junto comigo, né? Porque se eu ensinar algo aqui e você for aplicar na prática e não der certo, daí você não vai continuar me acompanhando, daí você também não vai investir em mim. Então eu vou ajudar você e aí você pode investir em mim e a gente crescer juntos. É isso aí, é nisso que eu acredito. Eu espero que você tenha assistido esse vídeo até aqui. Deixa aí o seu comentário. Faz o seguinte, comenta o que você quer ver nos próximos vídeos, né? Qual é o próximo título do nosso próximo vídeo? Por exemplo, como vender na internet algum serviço específico ou alguma ideia de negócio online, como fazer uma renda extra, enfim, deixa a sua ideia de vídeo do que você quer ver e eu vou fazer esse vídeo, tá ok? Um abraço para todos e muito obrigado para quem esteve até aqui. Se inscreva e deixa o seu like aí, o seu comentário, que é muito importante para mim.